A Bíblia diz que quando Jacó saiu de casa e o Senhor estava perseguido, ele chegou no lugar de uma cidade que se chamava Luz, que Deus mudou o nome para Betel. Quando ele chegou naquele lugar, que fez o seu repouso em cima daquela pedra, quando ele se deitou e dormiu, ele sonhou a noite inteira. A Bíblia diz que ele sonhou que a cara de Deus tocava no topo do céu e anjo descia e subia. Quando ele se acordou, quando Jacó se levantou do seu sono, ele disse: eu estava nesse lugar, tão terrível era, e não sabia que a presença de Deus aqui estava. Então ele consagrou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de oração. Entre o pode ter saído soprando filha de azeite e sopravara. O pomar filha de azeite representa a presença do Espírito Santo. Todo crente Sorria, você está sendo filmado. e o cajado representa a autoridade de Deus. Todo homem tem que ter autoridade da parte divina no seu Criador. Até no YouTube. Levanta a mão para adorar. Eu creio somente que Deus te escolheu e te nomeou para uma nova história. Ele me tirou daquele mundo sombrio que foi para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Não temas aqueles que te perseguem, daqueles que te zombam. O Senhor está no controle da tua situação. Pode ser precária, pode estar difícil, mas para o Deus que eu sirvo, nada para Ele é difícil. O versículo que eu acabei de ler, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, a Bíblia nos informa que um Deus tão grande e poderoso e soberano. Eu trago um conselho nesta noite. Qual o aspecto do Senhor para o seu povo, para dar o seu próprio livramento ou para trazer a sua salvação? Aqui há um texto em que Moisés está saboreando com seus cânticos. Na sua jornada, Moisés distante agora. Moisés aqui está velho e está dizendo que Ele é o único Deus. É o Deus que mata, é o Deus que fere e é o Deus que sara. É o Deus que tira alguém do mais profundo abismo e tira de lá o mais terrível pecador, somente para provar, porque Ele é poderoso e Ele é digno de fazer esta coisa. O homem não pode entrar no abismo, mas o meu Senhor, Ele tira o homem de lá do pecado, do lamaçal das drogas. Ele arranca e tira de lá, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele tem essa autoridade. Mas nessa noite eu vim falar de um tema diferente, porque eu me lembro quando este homem Moisés já veio com a sua estrutura, saboreando este canto que saía da sua boca. Ele estava dizendo para o povo de Israel que este Deus era o único, não existe outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava informando e dizendo para que eu veja agora, trazendo a existência do povo e trazendo tudo aquilo que Deus tem feito no meio da sua caminhada. Parece que eu vejo Moisés dizendo agora para o seu povo: olha, quando eu nasci, Faraó me perseguiu antes que eu me formasse, e quando eu saí da mata, minha mãe, Faraó lançou um decreto para matar todos os primogênitos do Egito. Aqui eu vejo agora Moisés sendo perseguido, mas ele estava sendo perseguido pelo homem. Mas todos aqueles que perseguem a igreja tem um detalhe no Deuteronômio capítulo 32, versículo 39: ou o Senhor fere, ou o Senhor mata, porque o Senhor, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Aleluia, Deus. E aqui eu vejo Moisés narrando para o seu povo. Quando Moisés nasce, a Bíblia diz que Faraó estava perseguido. A sua mãe Joquebede pega agora a sua criança chamada Moisés, joga no meio do rio Nilo. Aquele menino agora está indo direção ao rio Nilo naquela correnteza. Para o homem, ele estava sem direção, mas com Deus, ele tinha uma direção certa. Apenas Deus estava, apenas Deus
teu filho do Senhor está tampado e tem atrapado de ouvir a oração da igreja. Aleluia, Deus. Mas está estendido para salvar essa noite. A família de Deus, tu entregou e consagrou ela a Deus. É de Deus. Glória a Deus, aleluia. Faraó teve, se levantou para usurpar as promessas de Deus na vida de Moisés. Tentou matar o primogênito de Deus, mas Deus deu escape. O menino agora está descendo naquela correnteza sem direção ao rio abaixo. Mas Deus pega, usa uma pessoa que não narra nada, uma pessoa de um lugar diferente, uma filha de Faraó. A filha de Faraó pega o menino Moisés e tira da água. O nome Moisés significa aquele que foi tirado, arrancado das águas. Por isso o nome de Moisés é este, aquele que é chamado o nome humilde e manso. Aleluia, Deus. Deus escolheu Moisés. Moisés agora está crescendo nos preceitos do Egito, mas até aí ainda não é o que Deus tem prometido e arquitetado para a vida de Moisés. Moisés está aprendendo sobre o Deus Ra, sobre o Deus do sol do Egito. Mas aqui eu vejo agora, quando Moisés está passeando pelo Egito já grande, uniformado, toda noite ele ia visitar os seus irmãos, ia visitar a sua mãe, porque quando ele estava no braço dela, lamentando, porque a sua irmã menina disse: olha, tem uma mulher, uma hebreia que ainda está lamentando para seu filho, só que pede dentro da sua criança, dizendo: olha, Moisés, tu vai crescer dentro do Egito, mas nunca se esqueça que o teu Deus é o Deus que Abraão de Isaac e de Jacó. E Moisés foi crescendo e escutando esse preceito, e aí ele foi colocando esse entendimento na mente dele: ei, ensina o teu filho por caminho por onde ele vai andar, porque ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar dos preceitos da prática de Deus na vida dele. E Moisés está passeando agora pelo Egito, homem formado, homem grande, conhecedor dos astutos de dentro do Egito. E ele está passeando para sair visitar a sua família. E ele vê o egípcio machucando um dos seus irmãos. Moisés já põe uma pedra, tenta salvar o seu irmão, mas ele tenta matar aquele homem morre, ele enterra na areia. E um dos egípcios vê, Deus está começando a complicar a história dele. Não vai Moisés ter que fugir agora, com um cajado na mão e com as suas roupas, saindo para a planta da terra de Midian, seu sogro. Parece que o vejo agora, ele se encontra para a planta do deserto, porque quando o crente entra no deserto, ele se apruma, algo e aprende da parte do seu Senhor. Moisés chega a caminho de Midian. E está ali Moisés tomando conta e se passa 40 anos. E sem Deus falar com Moisés. Verdade. Moisés olhando aquelas ovelhas. Quando ele olha para trás, ele vê uma sarça ardendo em fogo. Aleluia. Ele olha para trás e vê aquela sarça. E ele vai tendo curiosidade, ele vai se aproximando da sarça. Deus chama a sua curiosidade nesta noite. Aleluia. Vinde até a mim, vinde ao teu Senhor, porque Ele está nesse lugar. Ele está pronto para salvar, Ele está pronto para batizar, Ele está pronto para curar, porque o meu castigo Ele é grande. Aleluia, Deus. E Moisés vai se aproximando daquela sarça de fogo ardente. Quando ele chega até ela, o Senhor diz: Moisés, tira a sua roupaca dos teus pés, porque a terra tu pisas é santa. Moisés, tira a sua roupaca dos teus pés, o símbolo que tinha na sua sandália, um sol que simbolizava o Deus do Egito. Ele tirou e se aproximou-se diante do seu Deus. Deus trouxe um comunicado de toda a igreja
que ele traria sobre o Egito. E eu não vou entrar nesta tradução. Unicamente eu quero dizer que Deus levantou Moisés. Quando Moisés voltou para o Egito, que anunciou todos os preceitos do Senhor, que o Senhor ia tirar o seu povo do cativo, ia tirar o seu povo do meio da servidão. Porque Deus tirou o seu povo do meio da servidão. Unicamente que Deus queria, sabe o que é, igreja? Que o seu povo saísse do Egito e fosse o adorado no meio do deserto. Ei, Deus é aquele que procura glória. O meu Deus, Ele é Deus caçador de glória. Se tem três dificuldades dentro da igreja que não dá glória, Ele vai arrumar situação para tu glorificar o nome dele. Eu não sei de que forma vai ser, mas tu vai glorificar tudo. Para o seu povo somente para o deserto o adorar. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Deus mata todos os primogênitos de Faraó. E Faraó libera o seu povo. E seu povo agora sai do Egito. Está indo cheirando do Mar Vermelho como todos conhecem. Mas Faraó se atreve a entrar diante do trono do Senhor. Aqui eu vejo agora Faraó caminhando diante do povo de Israel para perseguir e para matar. É agora que eu entro no versículo de número 39. Faraó se atreveu a mexer com o povo de Deus. Aquele que toca no povo de Deus vê a parte de Deus antes do tempo. Aí daquele que está mexendo contigo. Aí daquele que toquei no meu ungido. E aí daquele que toquei no meu profeta. Aqui vê a parte de Deus antes do tempo. E vê a parte de Deus antes do tempo. É mesmo que querendo mexer com o linho de abelha vai sair picado. É mesmo que mexer com a fogueira vai sair queimado. Não toca nesse crente. Não toca nesse homem. Porque ele é de Deus. Ele é com Deus e Deus com ele. Não carrega, não mexe, não toca na perna dele. Aleluia, Deus. Ele que é de Deus. Faraó se atreve. Israel está prostrado clamando. E Moisés está diante do Mar Vermelho, vem do grande mar à sua frente. Ao seu lado deserto, por trás Faraó passou perseguição com seus cavaleiros e os seus guerreiros para guerrear contra Israel. Eu penso agora Deus dizendo para Moisés: Moisés não é mais hora de clamar. O meu povo passou 40 e 30 anos clamando. Agora é hora de marchar e gritar. Estava somente preparando a vida de Moisés para tirar o seu povo do Egito. Aleluia, Deus! Deus abre o Mar Vermelho sobre aquele cajado de Moisés toca na água. E o mar se abre. Eu vejo 2 muros no lado da direita, aberto para o povo passar. Israel passa em pé escudo. Ei, Faraó se atreve a passar, mas não matou Israel. Aqui eu vejo Deuteronômio, capítulo se cumprindo, eu acabei de ler no capítulo 32, versículo 39. Ele é o Deus que mata, é o Deus que sara, e é o Deus
e agora estão se preparando com espada. Quando eles se prepararam e passaram pela terra dos Amalequitas, Moisés disse: olha, eu vou subir com o meu irmão Arão para cima do monte, e eu vou subir também com um. Eles vão ficar me auxiliando lá em cima do monte, e vocês vão passar no meio do vale. Em cima do monte eu estarei orando, e vocês guerreando no meio do vale. A palavra de Deus diz: enquanto aquele povo estava passando, Moisés estava com a vara de Deus orando, enquanto a colina estava estendida, o sol de Israel prevalecia, a minha história abaixava, Israel prevalecia. Aqui eu vejo um propósito de Deus aqui trabalhando na vida do seu povo, dizendo: e eu me der oração da minha vitória, e eu me vem descansando, sem fazer nada de mal percebido, por isso está andando ao seu redor, para querendo te tragar. O crente não pode parar de orar. É constantemente em espírito, orando por tudo. A igreja não pode parar de orar. A coluna da igreja é a oração. A coluna da igreja é aquelas mulheres que saem daqui e oram toda uma vez por semana no círculo de oração. Porque quando mais tem oração, mais poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder realizado poder. Aleluia, Deus. Tem que ter oração constantemente. Aqui eu vejo Moisés agora está cansado, a sua mão desce, mas os seus auxiliares pegam uma pedra, entra Moisés, um levanta o seu braço para o outro lado e sustenta o braço do seu líder. Quando o braço seu dançar, o seu Deus se levanta, quando o braço está dançando, não pode. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando tu vê a igreja assim conjunto, olha, isso não é um pouquinho, não. Isso aqui é a coluna de Deus. Quando dança, ou se levanta, ele não se levanta. Mas quando peca, parece que eu vejo aquele entusiasmo para acusar. Ele não é para acusar, é para levantar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Se anda todos no caminho, se um de nós vai cair, o segundo é para levantar, é para sustentar. Aleluia, Deus. No povo de Deus não há divisão, na matemática de Deus não tem divisão, e nem tem conta de diminuir. Na matemática de Deus é crescer, é somar, é se multiplicar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O povo de Deus tem que crescer, tem que crescer. Não te assombre com a perseguição, porque quando uma perseguição cresce, o crente cresce com perseguição. Quando está vendo, deve botar, quando está vendo, os olhos do Senhor estão vendo e contemplando Aleluia, Deus. as coisas que está acontecendo nessa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Pai, o meu tu não sabe. Quando eu me levanto para louvar, eu vou pegar. O irmão vai carrega, vai seguir. Deixa ele com Deus, faz a tua parte. Aleluia, Deus. Faz a tua parte. Aleluia, Deus. E não toca, e não fere, e não mata o seu irmão, porque esses aspectos são de Deus. Não Aleluia, seus. Deus. Fica de pé comigo ao pé do chão. Deus, todos para todos. Aleluia. Todos podem adorar o nome de Jesus. Nossa irmã Sara, prepara aí o seu hino. Aleluia. Enquanto eu oro aqui no piloto, qualquer crente, que trilhões lá fora vai ser quebrado. Aleluia. Nesta oração, acredite totalmente. A tua família é de Deus, a tua casa é de Deus, o teu esposo é de Deus, o teu filho é de Deus. Aleluia, Se Deus. prepara a igreja.
Faz grande coisa, porque Deus está no controle. O Senhor está no controle nessa noite, a tua vida, a tua família. Se prepare, igreja. Ouça o que o Espírito Irmã, segura a mim. Olhando enquanto ela pega você daqui. Eu chamo a tua atenção nesta noite. Entrega o teu propósito na mão do Senhor, porque Ele vai resolver. Ele vai chegar com coisas. Vai chegar cedo. Quando o pastor Antônio ia pescando que nada apanhou, ele estava com um fracasso lavando a rede. Jesus chega para pedir bênção, não é hora de lavar a rede não. Vai, eu faço o teu mais lança a rede. E Pedro lança a rede sobre a palavra do Senhor. E quando ele estava lançando a sua rede, a base de ele pescou tanto peixe que quase o barco ia abrir. Ei, Pedro e João pastor não estão pescando e nada tinha apanhado. Ei, aquilo que o homem passa a noite inteira clamando e querendo conseguir, Jesus assentado, ele resolve. É uma coisa o homem no negócio, outra coisa é Jesus no controle. Não coloca o homem, mas coloca Deus. Confia somente no teu Deus. Ele está no controle da tua solução, aleluia. Porque a igreja é poderosa para fazer. Segure na mão do seu irmão aí que ele está do seu lado. Obrigado. Compartilha com ele esta oração, porque eu creio que ele vai chegar no céu na tua vida, na tua família, na tua casa. Tu vai ser representante dele aqui nesta noite. Ele não está, mas você está. Você é a coluna da tua casa. Aleluia, Deus. Tu é a mulher que ora, tu é o homem que ora. Então, meu filho, minha filha, não se preocupa, que o Senhor está no controle. Quem o seu glória e adora o nome do Senhor. Senhor Deus, ó Pai, nesta noite, ó Senhor, nós encontramos na tua presença. Meu Deus, ó Pai, por oração da adoração do teu povo sai do Egito. Meu Deus, ó Pai querido, foi a adoração que Paulo Destina adorava e cantava. O cárcere foi sacudido. Foi a adoração que a senhora de Jericó caiu, ó Pai. Nesta noite, ó Pai querido, é o sobrenatural, ó Pai. Aleluia, Deus.
diabo pode ter botado um ponto. Mas eu tenho um Deus que ele coloca aqui no inferno na sua história. É um Deus que tem planejado algo novo na sua vida, porque antes de te formar, tu vai estar filha. Antes de você já tinha te chamado a essa nação para somente servir a ele. Não te preocupa com a sombra do mundo. Ainda tu não conhece. O meu filho está na prova. O meu esposo está afastado. Eu tenho um Deus que ele salva, que ele vem. Ele está no controle, igreja. Aleluia. A glória de Deus é sua. Ele está no controle da tua peleja. Aleluia, Deus. Eu não vejo o problema ser resolvido. Aleluia, Deus. Ele está vendo tudo. Aleluia, Deus. Deus está no controle. Aleluia. Quando ele se levantar para operar, porque ele não é tardio em operar. Aleluia, E Deus. chega adiantado e nem atrasado. Ele vai salvar na hora certa e no momento certo. Aleluia, Deus. Elias se esconde no ribeiro de Querite, porque ele sabia que Elias pode se apresentar antes do tempo. Ele sabia que os homens o mataria. Então, é no tempo de Deus, porque ele está guardando a hora certa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até que Deus tenha colocado as palavras no meu coração. Somente tenho que agradecer por esta grande oportunidade. Estou me sentindo honrado por Deus e pela Assembleia de Deus Responde estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando este ministério, esta igreja, estes obreiros que estão aqui na peleja, na luta, na batalha, que não tem se regressado, não tem voltado atrás, mas tem tocado no arado e olhado somente para a frente. Meu agradecimento somente a Deus e esta grande oportunidade, e eu já agradeço em nome de Jesus. Orei por mim, porque daqui a pouco estarei te casando, aleluia, com a peleja que aqui, mas Deus tem nos dado vitória. Eu agradeço em nome de Jesus.